tudo bem? Esse é o canal Paz e Bem. Hoje é tudo improvisado, mas vocês estão ouvindo os passarinhos aí cantarem, porque eu fui para a Universidade Livre Pampédia, onde estou fazendo a pós-graduação em Pedagogia Espírita com a Dora Encontre, e foi tudo muito corrido de eu preparar o Paz e Bem. Então eu estou aqui no improviso, onde deu para eu gravar. O cenário não é muito bonito, mas a gente espera que o conteúdo seja bacana. Primeiramente, aqueles avisos: se você não está inscrito, se inscreva nesse canal de espiritualidade plural. Se você puder, faça uma doação solidária, ative aí no sininho para receber as nossas notificações quando estreia programas. Às vezes não vai, mas na maioria das vezes avisa direitinho. No dia de hoje, no Paz Bem de hoje, eu resolvi falar sobre um romance do Jorge Amado, que eu li quando eu tinha 10 anos. E eu não entendia nada, eu não venho de família politizada. Na verdade, eu acho que eu sou a única pessoa da minha família que me politizei. E por conta disso, quando eu li Capitães de Areia, eu fiquei muito impressionada aos 10 anos, porque eu me via naquelas falas, naquelas crianças, e aquilo doía para mim. E se eu pudesse, eu sairia com certeza atrás de ajudar essas crianças, de mudar aquela realidade. Para mim isso fazia muito, muito sentido. E eu fiquei noites e dias, enquanto eu lia, sonhando com aqueles personagens e querendo estar junto, fazendo alguma coisa. Esse sentimento não mudou ao longo dos anos. Quando eu vejo pessoas em exclusão, crianças em necessidade, enfim, todo tipo de precariedade material que existe no mundo, ainda me dói profundamente. Eu tenho muita pena, muita dor. O que acontece é que, certa feita, eu me encontrei com uma médica cubana, naquela época em que foi desfeito o programa pelo nosso desgoverno, e perguntei para ela o que mais a impressionou no Brasil negativamente. Disse que não ficaria chateada, como de fato não fiquei. E ela logo me disse das crianças, que quando ela desceu no aeroporto, viu crianças pedindo, automaticamente ela ficou muito entristecida. E talvez por isso, agora essa releitura de Capitães de Areia, com uma visão um pouco mais clara sobre a situação política, depois de todo esse vazamento de informações sobre um juiz que uma personalidade espírita resolveu chamar de venerando certa feita, e nós nos opusemos na condição de progressista, obviamente, teve um efeito terapêutico de resgate dessa infância, no sentido de eu perceber que eu estou voltando para esta realidade, eu estou mais próxima pelo Paz e Bem, pelo Espiritismo, por esse entendimento plural, pelas pessoas que estão aqui, de tentar de alguma forma estar junto, já que não tem tanta coisa que nós possamos fazer o tempo todo, mas nós podemos fazer isso, né? Espiritualidade, micropolítica, isso é possível. Então, nos Capitães de Areia, o Jorge Amado ele vai se valer da religião afro-brasileira para fazer uma leitura através dos olhos do Pedro Bala das hierarquias sociais. Como o Jorge foi muito tempo do Partido Comunista, Pedro Bala é um militante proletário dentro de um romance proletário, e ele é uma criança, né? Aos 5 anos ele já está abandonado, aos 15 ele já é líder dos Capitães de Areia, e nessa liderança dos Capitães de Areia, o Pedro não tinha conhecido a mãe, o pai tinha sido morto por estar envolvido em movimentos. Então tem um lado aí do Pedro, que é um lado que a gente vive hoje, principalmente essas pessoas que vão para as ruas aí na sexta-feira, que estaremos nas ruas, elas vivem esses líderes, né? Que essa questão de liderar e ir contra todo o sistema. Mas tinha um menino que particularmente eu achava muito parecido comigo. E acho parecido com muita gente aqui do Paz e Bem. Era o Pirulito. O Pirulito dormia num cantinho do trapiche.
E ele tinha um cobertor velho, um travesseiro que ele trouxe de um hotel que ele tinha pego de algum hóspede, um par de calças, uma blusa que nem se sabia direito a cor, se estava limpa ou suja, tamanha a precariedade. E ele tinha pregos na parede. Nesses pregos ele colocava o Santo Antônio, porque ele tinha ouvido que o Santo Antônio era um santo brasileiro e ele se chamava Antônio. E uma Nossa Senhora das Sete Dores, com o peito cravado de setas. E o pirulito trazia sempre uma florzinha para pôr lá, e quando estava murcha ele trocava. E junto ao peito ele trazia um São Bento, um bentinho. E também ele apanhava cravos e colocava, mas ele chegava e se ajoelhava. Nós espíritas não nos ajoelhamos, mas muitas pessoas aqui do canal se ajoelham. E ele se ajoelhava e rezava. No começo os meninos achavam aquilo um motivo de pilheira, mas aí ele rezava muito e conforme ele rezava, o tom dele ia ficando mais grave, mais pálido, as suas mãos voltadas ao alto. E nada daquilo foi aprendido, era uma prece de coração. Nós espíritas sempre prezamos isso, a prece de coração. Mas no rosto tinha uma exaltação que um outro amigo, Sem Pernas, descreve como um quadro santo, uma exaltação do céu. E nesse caminho de tantos pirulitos, nós estamos tentando aqui construir essa espiritualidade em meio a tantas mazelas que nós vamos vivendo aí no cenário político, no cenário social, no cenário econômico, que agora essa semana nós inspiramos com o The Intercept, com tudo que foi revelado, que nós já sabíamos e estávamos falando, mas agora as provas estão aí de forma muito evidente. E o Pedro Bala, lá tinha um padre, né? Um padre que ajudava todos esses meninos. Então, quando eu li isso, imediatamente eu lembrei do padre Júlio Lancelotti, com quem o Mauro teve, inclusive, bastante proximidade, e ele também foi o padre do meu sogro, que já desencarnou. Então, naquele trapiche, de repente, surge uma figura feminina, a Dora. A Dora vai revolucionar, ela vai ser mãe, vai ser amiga, vai ser amante, vai ser esposa, acaba sendo presa junto com o Pedro Bala, e mesmo sendo presa junto com o Pedro Bala, ela ainda sai e consegue se transformar na mulher dele, inclusive na questão sexual, e acaba desencarnando, ou morrendo, para quem tem outra crença. E aí esse funeral da Dora é um funeral plural, é um funeral que tem tudo a ver com paz e bem, porque vem a Dona Ninha, a mãe de santo, vem toda a pessoa da comunidade, embora não seja um funeral formal, porque não poderia sair ali do trapiche, vem o padre e ao mesmo tempo eles se lembram de Iemanjá. E conta-se no Cais da Bahia que os negros valentes que morriam lutando, como Zumbi, Lucas da Feira, Besouro, viravam estrelas. Mas aí o Pedro Bala, que era o marido da Dora, pelo menos, né, na informalidade, ele nunca tinha visto uma moça uma mulher virar estrela. Porque aí é o patriarcado, né, sempre. Mas ele resolve ir para a água no meio daquele funeral do barco, levando a água no mar, e ele quer ficar com a Dora, ele não quer mais viver, porque ele perdeu o amor da vida dele. Mas daí ele encontra forças, né? Forças em Iemanjá, e dessas forças ele vê a Dora como estrela. Ele vê a Dora mais valente que Rosa Palmeirão, que Maria Cambaçu. E tudo isso é muito lindo, porque é um empoderamento feminino. Daí eu fiquei pensando como Jesus empoderava as mulheres. Jesus vivia cercado de mulheres, tinha Maria, sua mãe, tinha Madalena, ele chamava as mulheres, ele conversava, ele acurava, permitia que elas lavassem os seus pés. E no Capitães de Areia, Jorge Amado foi captando todas essas questões numa espiritualidade muito plural. Até aquela do Pedro Bala, que não entende por que o pirulito fala tanto de Deus. Mas o pirulito entende, porque para ele, Deus é que ele ouvia nas noites do trapiche, naquele abandono, naquela miséria, naquele frio, naquela falta de carinho. O pirulito ouvia Deus.
E o pirulito tinha os olhos para esse Deus, e quando ele via o mar e o vento, ali ele também via Deus. E muitas pessoas aqui acreditam na natureza desta forma. Não é uma realidade para nós do Espiritismo, embora nós tenhamos a natureza em altíssima conta, mas é uma realidade de muitos. E ali parecia que o pirulito, quando ele conseguiu, ele rezava sempre para Nossa Senhora de Sete Dores, porque ele queria virar frade, e tinha uma escola que propiciava isso. Então o pirulito, para virar frade, ficava rezando. Em determinado momento, o padre que os ajuda consegue que essa vocação dele seja atendida. E aí o pirulito aparece de volta no trapiche já como frade, ordenado, né? Tudo bonito. E o Pedro Bala não entende muito bem aquilo. Fala, nossa, mas para quê? Isso não vai melhorar muito a nossa vida. Mas no fundo, também o Pedro Bala sabe que o padre que estava ali com eles, que era o José Pedro, tinha mudado muito a vida deles. E tinha mudado pelo quê? Pelo exemplo. Aí a gente faz pausa. Porque nós temos a Dora, daí, a Dora do Pedro Bala, mas nós temos a Dora progressista do movimento espírita progressista, o Dora Encontra, que tem um currículo enorme, mas entre eles é uma militante da pedagogia espírita. E lá, quando falam com o padre, dizem, olha, você fez um monte de coisa errada por esses meninos, mas nós vamos te dar um local para você, uma paróquia para você ter, para você pregar, porque nós reconhecemos que em determinadas partes você os educou. E aí quando a gente fala de educação, nós vemos claramente em tudo isso que aconteceu um problema de educação humana. Nem o juiz esconde provas e combina com o advogado outra coisa se não existe um contexto de espiritualidade muito baixa, de moralidade muito, muito problemática. E a Dora, no livro dela, Pedagogia Espírita, que foi a tese de doutorado que ela defendeu na USP, ela fala assim que Cristo, Jesus Cristo, apelava para que cada qual aderisse o seu programa de educação interior. E o padre tentava isso com os capitães de areia. Júlio Lancelotti faz isso. Mas essas pessoas que se acham acima aí, ó, do bem, do mal, de tudo quanto é, de todas as questões, inclusive de espiritualidade, elas não fazem. Porque o educador é aquele que não precisa de tanta regra, mas ele precisa de amor para despertar naquela criatura a prática, o exemplo. E é por isso que Pirulito foi crescendo e foi cada vez mais querendo ir por esse caminho de espiritualidade. Porque ele reconhecia. A contrapartida é que o Pedro Bala era aquele que lembrava do seu pai os palanques, quando uma bala o matou. Para o Pedro Bala, a greve era a coisa mais bela das aventuras. Pedro Bala dizia que aquilo era como a liberdade, o bem maior do mundo. Que os grevistas lutam por liberdade, por um pouco mais de pão, por um pouco mais de liberdade, que a liberdade é a festa dos pobres. E pensando nessa espiritualidade plural, eu assisti no domingo, o Mauro fez um hangout por uma teologia em saída para as periferias, baseado naquela questão do Papa Francisco, onde se tenta chegar mais próximo uma igreja em saída para essas periferias, para esse resgate dessas pessoas, não um resgate no sentido de que somos melhores, não, mas de despertar outros pirulitos, seja no espiritismo, seja na igreja, seja no budismo, seja naquilo que for, seja na fé em si mesmo, para resgatar essa amorosidade que vem daquilo que o Faustino chamou de interconvicções, que é uma coisa muito maravilhosa. E nos capitães eu fui vendo toda essa fala nossa aqui. Daí eu fui pegar o Leminski, num livro que é da Dora Encontra, inclusive, que eu acabei pegando para dar uma olhada. Ele vai ter um livro de 70 anos que se chama Vida. Fala de Trotsky, Baixo, Cruz e Souza e Jesus. E quando ele fala de Jesus, ele fala da carta de intenções, de apresentar Jesus o mais possível da semelhança humana possível, mas como um subversor da ordem, um negador dos elencos, dos valores de sua época, um proponente da utopia, e revelar o poeta. Porque Jesus era poeta nas suas falas, em tudo que ele nos deixou. Isso foi mágico
ler isso. Porque Jesus, para nós espíritas, é o espírito mais puro que já pisou na Terra. Mas nessa pureza de Jesus, sim, houve uma subversão à ordem que a maioria ainda, que grande parte do movimento não entendeu. E por isso que nós temos um movimento progressista no Sejus, com Dora Encontro, com o Sérgio Aleixo, que já teve conosco, e tantos anos representantes. Por quê? Porque existe uma necessidade de entender essa humanidade que está em exclusão, que está em precariedade. E por conta disso, nesta quarta-feira, às 22h15, nós vamos ter um momento maravilhoso. Alisson Mascaro, jurista, professor da USP, e ele tem um currículo enorme, não vou falar todo ele aqui, estará conosco para falar sobre sociedade e utopia. E o Alisson tem um livro que se chama Cristianismo Libertador. Nós já fizemos um vídeo estudando esse livro lá no canal do Sejus. E ele diz o seguinte, no prefácio, que é da Dora Encontro, ele vai dizer assim, vou ler para vocês. A esperança da transformação da humanidade advém do clamor dos que dela necessitam porque sofrem e padecem. O sonho de uma humanidade de paz e verdadeira fraternidade é a prática da libertação de todas as amarras que a própria humanidade construiu para si e das que no presente, aparentemente, parece não querer ou não se libertar. Cada vez que o choro da humanidade é mais atroz. Muito também porque cada vez mais a humanidade tem meios para saciar todo o choro da terra, mas surdez de nossa sensibilidade e de nossa insensibilidade não nos faz ouvir o sofrimento da maioria dos nossos. Por todos os injustiçados, oprimidos, esfomeados e sem esperança, a transformação humana não é só uma possibilidade. Além disso, deve ser também nosso intento, esforço, necessários e imperiosos. Então, falar de um mundo melhor, de um mundo mais igual, de um mundo mais solidário, mais fraterno, com mais sororidade, é falar de Jesus. Porque quando nós olhamos lá a parábola do rico insensato, que está em Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21, nós vamos perceber que ali aquele rico, ele é excretado, ele é visto de muito mal, porque ele quer celeiros e mais celeiros para colocar mais coisas, quando ele podia usar aqueles frutos e tudo aquilo que ele tinha com os outros. Então o Alisson faz muito bem essa fala, nos dizendo disso. E tem um outro filósofo espírita que se chama Herculano Pires, que eu já trouxe algumas vezes, nós temos um estudo de um livro dele também que se chama O Reino. O Reino tem uma versão antes de um período mais ditatorial, onde ele está ligado ao Partido Comunista, e tem uma versão que é mais poética, depois que vieram os anos mais pesados. Mas, de toda forma, lá nós percebemos que encontrar esse reino de Deus é encontrar esse momento que nós estamos vivendo, essa semana de transformação, quando a injustiça parcialmente se desfaz à luz dos fatos. E nós podemos, aos poucos, ter esperança do resgate desses capitães de areia. Desses capitães pela nossa amorosidade, pelo nosso exemplo, mas também porque existe algo que transcende esta dor que essas pessoas passam. Quando você conversa com essas pessoas em situação de rua, em situação que moram em comunidade, como eu já tive a oportunidade de visitar várias vezes, porque eu acho que esse é um trabalho maravilhoso, nós conseguimos sair muitas vezes mais animados do que entramos, porque aquela pessoa nos traz uma vida, mas uma vida que pulsa, uma vida que é tão bonita, que muitas vezes revisamos a nossa própria intenção de viver, a nossa forma. E no dia de hoje, que nós temos uma semana aí, que todos se preparam para as greves aí do Pedro Bala, nós viemos aqui nesse Paz e Bem para desejar que ela seja uma semana de muita harmonia, de boas vibrações e especialmente de muita paz na sexta-feira também. Então vamos respirar, vamos nos conectar com esse divino que existe em cada um de nós e vamos desejar cada vez mais que nós possamos segurar uns nas mãos dos outros e juntos
caminharmos nessa transformação. Um beijo, espero vocês na quarta à noite. Agora tem Caminhos do Espiritismo. Será que dá pra gente perdoar e amar os inimigos? Vamos conversar sobre isso? Um beijo grande. Eu sou a Carla Pavão. Muito obrigada.